E o Acontece na Região segue com a série sobre a proibição do celular na escola. E hoje eu estou com a Daniele Rosa, que é a coordenadora do Instituto Lidera Jovem aqui de Lençóis Paulista. Dani, o Instituto aí há mais de 20 anos atendendo adolescentes e jovens aqui de Lençóis e da região. Você sempre preocupada com essa questão de telas, né? A gente já gravou algumas entrevistas falando disso. Como que você vê essa proibição hoje, né, dessa lei federal e estadual da proibição do uso do celular nas escolas? É um assunto que hoje está bastante polêmico, né? Tem todas as versões aí, cada um olhando para a sua parte, mas foi necessário, né, ter uma atitude para que todo mundo ficasse na mesma página e, a partir disso, refletisse qual é o melhor caminho. Então, assim, estou de acordo com essa questão da proibição do celular, pelo fato de que muitas escolas ou muitas instituições educacionais não conseguem ter esse controle com o aluno. Então, por exemplo, nós no Instituto, né, nós trabalhamos sempre com regras. Então, dentro do nosso ambiente, eles levam o celular, mas não usam o celular, porque quando nós trabalhamos regras, por exemplo, eles definem as regras. Aí eu pergunto, e o celular, o que nós vamos fazer com ele? Né? Então, durante as 2 horas que eles estão nas nossas atividades, eles definiram que vão deixar desligado ou no mudo e vão atender só se precisar. Com os pais, a gente também faz um combinado. Precisou falar com eles, em vez de mandar mensagem para não ficar vibrando, né? E eles ficam curiosos de saber, também para ligar lá no Instituto. Ligando lá, a gente imediatamente chama se é alguma coisa urgente e tudo mais. Mas, quando nós estamos falando em massa, em todo mundo, né, a gente também tem que partir de um princípio. Como que nós vamos fazer? Então, acho que a lei veio para colocar em pauta essa discussão e, principalmente, tentar igualar todos os lugares. Vai ser assim para todo mundo e agora, né, também com o tempo, a gente vai se ajustando as questões, né, que cada escola ou cada instituição educacional prevê aí e deseja, né, desenvolver dentro da escola e com os jovens. Ô Dani, você acha que essa restrição, né, do celular, ela vai contribuir de alguma forma para que os jovens e os adolescentes tenham mais atenção, né, tanto no seu dia a dia quanto no mercado de trabalho? Que é uma situação também que tá meio complicada, né? Bem, Conceição, o que nós percebemos, né? Quando esse abuso do uso do celular se acentuou na pandemia, então tudo era online, nem todas as casas tinham computador ou tinham notebook, né, esse tipo de acesso, que fosse um celular que tivesse na casa, né, os pais e quem tivesse celular disponibilizava para o filho poder assistir essa aula online, ou acessar a aula gravada, mas era através do celular. Ninguém podia sair de casa. Então, não só para os adolescentes, os adultos também aprenderam a manipular, manusear o celular por mais tempo também nesse período, né? Então, assim, também é uma consequência da pandemia. Naquele momento, a gente também vivia um momento delicado de saúde, né? E esse uso excessivo do celular também colaborou, né, contribuiu para essa questão mais introspectiva. Então, muitas pessoas só conseguem conversar ou se socializar com pessoas através das redes, mas pessoalmente às vezes não consegue se colocar, não consegue falar em público, falar com os outros, né? E com isso, quanto mais tempo as pessoas ficam com o celular, as coisas que acontecem em volta, eles não percebem, né? O que a gente chama de hiperfoco. Tô no celular, tem adolescente que não percebe que fica 8 horas seguidas no telefone, né? Aliás, a gente chama de telefone porque a gente é mais velho, mas eles não usam como telefone. Aliás, a última coisa que eles usam no aparelho, né, no smartphone, a função telefone. Mas eles ficam com o aparelho muito tempo. E esse hiperfoco que a gente chama ficar focado muito tempo na mesma coisa. Além, então, desse problema aí de distração, que acontece em volta, ele não está percebendo nada, outros problemas físicos também acontecem, né?
também de saúde mental. Então, acarretam várias coisas que, assim, prejudicam nesse contato dele com as pessoas, consequentemente também no mercado de trabalho. Então, eu vou participar de uma entrevista. Eu preciso conversar com a pessoa, eu preciso, né, colocar as coisas que eu gosto. Muitas pessoas estão se limitando a falar que gosta de jogar. Né? Assistir série. Tem pessoas que maratonam série, porque aí não é só o celular. Quando a gente está falando de tela, também as séries que as pessoas veem na TV. Não é uma comparação, mas é só para a gente pensar, né? As novelas, né, que aparecem hoje na televisão, os desenhos, vamos falar dos desenhos que a gente assistia antigamente. O episódio tinha 15 minutos, era só no dia seguinte que você via, né, a sequência dele, ficava lá ansioso esperando, né? E hoje as pessoas conseguem ver tudo no imediato. 4, 5, 10, 20, quantos episódios eles conseguem, né? E aí outras consequências também vêm, né? O saber esperar, essa ansiedade por terminar as coisas muito rápido, ou querer ver tudo que ele deseja, e quando as coisas não acontecem nesse tempo, a frustração, né? E aí se frustra também no mercado de trabalho, porque daí também quer tudo correndo. Entrou de auxiliar, já quer ser assistente, já quer ser analista, já quer ser gerente, e aí as coisas também não acontecem dessa maneira, né? Então, assim, são várias coisas que acarretam prejuízos, né, no momento e nesse momento profissional também do jovem. Ô Dani, e não tem como, né? O mundo digital, ele faz parte do nosso dia a dia. Hoje a gente não consegue mais viver sem acessar a internet, a gente não consegue fazer nada sem o uso das ferramentas, né? O celular, o computador, enfim. As séries, né? Como que você acha, né, que a gente pode ensinar os jovens, né, a usar essa tecnologia, mas de uma maneira produtiva, de uma maneira boa? Você acha que é possível? É possível. Como a gente está falando, né, que a intensidade começou num momento que estava todo mundo mais fragilizado, todo mundo em casa, a forma, né, de trabalhar o uso do celular, ela pode ser produtiva dentro da escola, por exemplo, né? Nós estamos falando da proibição dentro da escola. É que hoje, exatamente, não sei como funcionam as regras dentro de cada instituição, seja estadual, municipal, particular, né? Acho que cada um tem suas regras. Mas eu já estive em diversas escolas, né, quando a gente vai fazer as divulgações, e a gente vê muitos jovens, mesmo com o professor explicando lá na frente, escrevendo na lousa, tem gente que não tirou o material da mochila, está com fone de ouvido e o celular, e às vezes deitado na carteira. Então, assim, esse nível é um nível já de descontrole, de desrespeito, né, de não entender as regras sociais. Então, quando vem essa proibição, acho que vem com esse intuito de, vamos pensar, vamos ver o que dá para fazer de melhor. E, por outro lado, vem uma parte positiva. As escolas também estão repensando maneiras interativas e dinâmicas de se trabalhar os intervalos. Né? Então, por exemplo, minha filha chegou do primeiro dia da escola, ela está no ensino fundamental 2, terminando já o Fundamental 2, e falou assim: mamãe, eu fiquei muito feliz, porque a diretora comprou muito jogo e nós podemos jogar na hora do intervalo. Então, em casa, nós temos o hábito do jogo. Tem pessoas que não têm por conta de usar muito tempo, só jogo eletrônico, por exemplo, né? E ali era jogo de socializar, jogo de sentar com amigo. Então, tem uma interação com pessoas de outras salas, né? Então, aumenta a socialização e trabalha também a mente, trabalha o raciocínio lógico, né? Trabalha problemas para se resolver ali no jogo. Então, acaba sendo mais produtivo porque ele está jogando com quem? Com um amigo que ele está vendo e conhecendo. Qual que é o outro perigo também dos jogos eletrônicos, por exemplo? É você não saber quem está do outro lado. É meu amigo, eu tenho muitos amigos e tal, mas você não sabe, a pessoa está falando que chama aquilo que tem 7 anos, 10 anos, 15 anos, mas você não sabe, né? Não tem como você saber. Então, são outros perigos que a gente fica exposto. E, inclusive, os pais, porque às vezes o pai está vendo, dentro daquilo que ele conhece, ele olha, tem 15 anos a pessoa, mesma idade, né? Quem sabe? Né? São problemas aí a se administrar. Porém, como que a gente pode melhorar, né, ou trabalhar interativamente essa questão
do telefone, né? Desculpa, do smartphone, né? Dessa questão da interação pelo celular. Talvez proporcionando atividades direcionadas, pensadas e planejadas para se desenvolver, por exemplo, na sala de aula. Nos congressos que a gente realiza, por exemplo, a gente realiza tem um aplicativo chamado Kahoot, e ele é de perguntas e respostas. E aí, assim, você pode até fazer uma competição. Então, vamos supor, você pode pegar a matéria da aula, colocar ali, colocar as respostas, pedir para cada um responder, e aí vai mudando o ranking, dependendo. Agora o Felipe respondeu primeiro, agora o João, agora eu vou... Então, porque é por velocidade, por tempo também. Então, as pessoas podem brincar, podem aprender, né? E se divertir também com o uso direcionado, né? Focado. Bom, eu estou sempre lá no Lidera, já estive em congressos, né? Estou sempre em escolas também, públicas principalmente. E a realidade é bem diferente da realidade que vocês têm lá no Lidera. Tem especialistas em educação, vocês têm várias ferramentas. Mas, assim, de uma maneira geral, você acha que o jovem ele vai ter que focar um pouco mais, ele vai ter que prestar um pouco mais de atenção na aula, e isso, num futuro, né, a médio e longo prazo, você acha que isso vai trazer algo positivo para essa juventude aí que já está chegando no mercado de trabalho, principalmente? A minha posição não é que eu sou contra o uso de aparelhos, né? Quando a gente está falando de sala de aula, se são atividades direcionadas e focadas, como eu coloquei, eu acho que tem muito a se ganhar. Quando eles podem usar liberadamente, isso acarreta essa distração, essa perda de foco para as coisas que acontecem ao seu redor. Tá? E quando eu falo ao seu redor, às vezes não é só na matéria, mas no mundo à sua volta. Tem gente que não sabe coisas que acontecem dentro da sua cidade. Né? Por quê? Porque é o que ele está vendo, né? Mas eles sabem os memes do momento, sabem a música do momento, né? A dancinha do momento, porque isso eles estão cheios, né, dessas informações. Então, o foco seria esse, né? O foco seria focar, não, né? Mas o foco seria direcionar para a atividade de aprendizado, realmente. Então, ajudar esse jovem a entender que recursos ele pode utilizar, porque eles são muito experts nesses aparelhos, né? Em tudo, em aplicativo e tudo mais. Mas como nós podemos, então, direcionar? E precisou ter uma lei, uma imposição para que as coisas ficassem no mesmo nível para começar dali. Tá? Eu enxergo assim, porque se a gente fala, fala assim, agora não pode mais celular, mas não tem uma lei, um deixa, outro não deixa, outro deixa no intervalo, outro nessa aula pode, na outra não pode. Então, acho que tem que ser uma coisa que seja igual para todo mundo. E a partir daí, pensar nesses recursos de como nós podemos trazer essa questão da tecnologia em benefício de todo mundo, né? Tanto da escola quanto do próprio jovem. Ele precisa saber buscar, ele precisa saber pesquisar, não é a primeira coisa que aparece que ele vai copiar, né? Ou vai saber só aquela versão do tema que ele está buscando. Pelo que eu conversei já com alguns educadores, né? Todo mundo entende que precisava ter esse limite. Agora, daqui para frente, tem que esperar isso vigorar, porque as aulas estão começando agora, algumas escolas começaram no final de janeiro, nós estamos começando em fevereiro, então a gente tem que aguardar um pouco. Mas, assim, todos que eu falei até agora entendem que era preciso ter esse corte. Todo mundo fazia a mesma coisa. Para a gente finalizar, eu gostaria que você deixasse um recadinho para os pais, né? Você já me falou que você tem 2 filhas, pré-adolescentes. Como é que o pai pode cuidar, né? Porque ele tem que fazer também com que o filho respeite, né, a normativa das escolas, e depois que chegar em casa também não pode liberar geral, né, Dani? Exatamente, até por conta dos problemas que a gente já citou e já conhece, né? Problema de saúde mental,
de saúde física, né? A pessoa fica todo o tempo aqui, tem problemas na cervical, que com 30 anos a pessoa vai estar precisando de colete, né? Por exemplo, e coisas que, né? Isso não é comum acontecer numa grande massa. Então, questões também relacionadas ao isolamento social. Então, os pais, eles têm que se preocupar com isso, né? O que traz de bom, de benefício, o uso excessivo do smartphone, por exemplo. Então, nós estamos falando de uso excessivo e de uso em locais, por exemplo, que não deveriam ser usados. Então, às vezes, na igreja, as pessoas estão rezando, estão orando e estão lá mandando mensagem. Então, assim, de repente, é uma proibição que vai atingir outros setores, né? Por quê? Porque eu estou naquele lugar entregue ou focada naquilo, como a escola ou dentro de casa. Uma briga que é constante, que eu vejo, e também já acontece na minha casa, é todo mundo sentado na mesa com o celular. É o marido com o celular, a filha com o celular e comendo. E aquela interação o único momento que a gente tem para sentar junto é na hora do almoço, da janta, e as pessoas no celular, né? Então, o recado que eu deixo é isso, assim, que os pais têm que limitar também esse uso em casa. Porque, de repente, o jovem vai falar assim, nossa, não usei minuto nenhum, o dia todo na escola, até às 4 da tarde, né, quem está estudando em período integral. Aí, das 4 até 2 da manhã, ele vai ficar no celular. Então, tem que respeitar o horário de sono. Outra coisa que o celular, que as telas prejudicam muito, é o relaxamento. Então, muitas pessoas, né, assim, não conseguem dormir porque a melatonina que o próprio corpo produz, ela não consegue atingir o nível que a pessoa relaxa, descansa no momento de sono, por exemplo. Então, são tantos problemas que, às vezes, as pessoas olham parecendo simples, mas juntando tudo, de repente, a gente vai ter jovem aí que, né, a hora que vai sair na rua, não consegue conversar com as pessoas. Outra coisa, teve uma pessoa que me falou o seguinte, né, que a filha perguntou, ia começar as aulas, e a filha perguntou, jura que eu vou ter que conversar com as pessoas na hora do intervalo? Né? Então, na hora que a gente ouve isso, pensa, essa pessoa já é adolescente, 15 anos, é aquela idade, né? Já que muita coisa está passando, hormônios a todo vapor. Eu juro que eu vou ter que conversar com as pessoas no intervalo? Não acredito, né? Então, olha o que, assim, de repente, vem de histórico para a gente. A gente escutou isso alguma vez, né? Pensar, eu vou ter que conversar com o outro, como se fosse difícil, mas a interação aqui, a pessoa tem 5.000 amigos. Né? Quem são esses amigos de verdade? Então, outra coisa importante, né? Quem tem filho pequeno, menor, baixar aplicativos aí que você possa controlar o tempo de tela e aquilo que o filho pode ver. Então, você tem condições de proibir algumas coisas dentro desses aplicativos e você tem na sua mão, né, também o controle, se ele está no celular, se ele baixou algum aplicativo, então você consegue ver. Então, isso ajuda a monitorar. Então, e os pais também estimularem a leitura de livros, uma ida na biblioteca, outros, né, sei lá, jogar com os amigos futebol, né, em algum campinho perto de casa, estimular isso, porque a maioria das escolas também, as salas, tem grupos de pais, né, de mães. Então, as mães poderiam também ajudar os filhos a buscar alternativas com as outras mães, para poder ter caminhos aí a seguir, de alternativas para mudar esse cenário de proibição, dessa coisa que de repente vem dura, maçante, né? Mas que pode trazer benefícios para as pessoas. Eu agradeço a Dani e a gente ainda tem mais algumas pessoas para entrevistar e falar dessa pauta muito importante, que não é só a proibição do celular, é o cuidado com as nossas crianças, adolescentes e jovens. Obrigada.